Boa noite, bom dia, boa tarde. Com as graças de Deus e do nosso querido, amado Mestre Jesus Cristo, estamos aqui no canal do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo para mais uma leitura do Livro dos Espíritos. Estamos lendo na quarta parte do livro, no capítulo 1, que tem o título Penas e Gozos Terrestres, no item Felicidade e Infelicidade Relativas. Minhas questões é 926 a 928. Nesse momento, elevamos o nosso coração, pedindo que a espiritualidade nos abençoe e nos ampare nesses estudos da doutrina espírita. Que a paz e o amor do nosso Pai Celeste, de Jesus Cristo, de Nossa Senhora Aparecida, da nossa mentora e guia, Mãezinha Genoveva, com seus anjos iluminados, nos envolva e nos presenteie com a sementinha da fé. Fica conosco, Senhor. Pedimos permissão para dar início à nossa leitura de hoje. Questão 926. Kardec perguntou aos espíritos: a civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? E a espiritualidade responde para o Kardec: os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. E aqui Kardec deu uma explicação. Invejais os gozos daquele que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis o que lhes está reservado? Se não gozam senão para eles, são egoístas. E virá o reverso: antes lastimai-vos. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas sua felicidade não é para invejar, porque a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será tida em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados. Nessa lição nós aprendemos, que a evolução tecnológica traz muitos produtos dos somos de consumo, para nós, como carros, celulares, estéticas de beleza, enfim. Nós estamos vendo a revolução de todos os tipos, de todos os métodos do mercado financeiro, que tem gerado para a humanidade o que eles chamam de necessidades. Algumas coisas dessas invencionices, vamos dizer assim, nós não tínhamos necessidades e depois passamos a ter. Essas invencionices passaram a ser
o nosso sonho de consumo e muitas vezes a ostentação de muitos, né? E é óbvio que muitas coisas inventadas, né? Muitas tecnologias, elas são úteis, né, para o trabalho, porque tem tecnologia que faz cirurgia à distância. É muito útil, não somos contra o progresso. Aqui, os espíritos estão nos alertando que muitas vezes a gente olha o outro que está comprando tudo o que pode só para ostentar, e que muitas vezes se esquecem que Deus colocou todos esses benefícios da mão, né, de algumas pessoas. Não foi para servir o próprio egoísmo, mas para servir de instrumento, para levar conforto para as pessoas. Como a gente aprende no Evangelho, a finalidade providencial da riqueza, que não é apenas atender o anseio do orgulho e da vaidade. Então, não devemos olhar para a grama do vizinho, para não criar ilusões. A fortuna, os bens materiais, eles devem circular para movimentar o progresso, levando forma das pessoas trabalhar para se alimentar e ter dignidade. E que Deus sabe a quem cabe essas provas. Questão 927. O supérfluo certamente não é indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a infelicidade daqueles que estão privados do necessário não é real? E os espíritos responderam: o homem não é verdadeiramente infeliz, senão quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Pode ser que essas privações sejam por sua culpa, e nesse caso não deve imputá-las senão a si próprio. Se ela é por culpa de outrem, a responsabilidade recairá àquele que lhe deu causa. E aqui, segundo a doutrina espírita, nós somos responsáveis pela nossa felicidade e pela nossa infelicidade também, pelas nossas escolhas. Precisamos trabalhar a cada dia, produzir o melhor que nós puder, e não pelo fascínio do dinheiro ou pela ilusão do poder e dos ganhos fáceis. Para aqueles que tentam ter o necessário para viver, encontram a felicidade e são agradecidos por ter o indispensável o necessário para a família. Porém, se a privação é motivo de infelicidade,
Ainda que o momento pareça ser uma existência sem oportunidade, não se deve se sentir frustrado e colocar a culpa no sistema de coisas deste mundo, né? O que nos falta, nós devemos ter força moral para seguir em frente e passar por esses momentos. Tudo na vida passa e vamos vivenciar, né? Mesmo que sem os prazeres supérfluos. É importante assumir a nossa condição e seguir em frente, sem culpar os que dão causas para a nossa infelicidade, né? E pela falta dos nossos recursos. Nós é que devemos lutar e conseguir e ficar feliz com o que Deus nos dá. Sempre começando por baixo, com pequenas coisas, né? E aos poucos ir progredindo. E que Deus auxilia, ampara e protege, e a felicidade chega. A mudança ocorre primeiro de dentro, né, do nosso coração. E o primeiro passo é aceitar o que a mão de Deus está nos dando. Como falamos, né? O pouco com Deus é muito. Questão 928. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica evidentemente nossa vocação neste mundo. Muitos dos males não decorrem do fato de não seguirmos essa vocação? E a resposta dos espíritos: é verdade, e frequentemente são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza, e por esse deslocamento comprometem sua felicidade. Eles disso serão responsáveis. E aqui tem mais uma pergunta. Assim, achareis justo que o filho de um homem altamente colocado no mundo fizesse tamancos, por exemplo, se para isso tinha aptidão? E os espíritos nos respondem: não é preciso cair no absurdo, nem nada exagerar. A civilização tem suas necessidades, porque o filho de um homem altamente colocado, como dizes, faria tamanco se pode fazer outra coisa? Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, se elas não são aplicadas em sentido contrário. Assim, por exemplo, em lugar de um mau advogado, ele poderia talvez tornar-se um bom mecânico, etc. E aqui tem uma nota do Kardec. O deslocamento dos homens fora da sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção.
A inaptidão pela carreira abraçada é uma fonte perene de reveses. Depois, o amor próprio, vindo juntar-se a isso, impede o homem fracassado de procurar um recurso numa profissão mais humilde. Ele mostra o suicídio como remédio para escapar ao que ele crê, uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse elevado acima de tolos, preconceitos, de orgulho, ele não seria apanhado de surpresa. Nós vimos nas perguntas anteriores, e falamos da riqueza e da privação do necessário. E nesta questão, a espiritualidade nos fala que Deus indica as nossas aptidões naturais, os nossos dons e as nossas vocações. Por isso, devemos fazer bem feito aquilo que nós desempenhamos, que cabe a nós desempenhar. E, inclusive, avaliar essas aptidões dos nossos filhos e nos comprometer com a felicidade deles nessa questão vocacional, que eles deverão atuar e realizar o melhor que eles possam fazer no mundo. Esses recursos de desempenhar certas tarefas profissionais, nós já trazemos de vidas passadas e que hoje são as nossas aptidões naturais. Porém, podemos aprender novas tarefas também. E na outra pergunta, nós vimos que a civilização, segundo a vontade de Cristo, nós temos que valorizar todo tipo de trabalho, inclusive os trabalhos da sopa, os trabalhos do pão, do agasalho e tudo que é feito por uma sociedade organizada para nos acomodar, E nós não devemos ter preconceitos, das tarefas menos, vamos dizer, menos conceituadas, não é? E como nós vamos falar, desse preconceito, dessas tarefas que as pessoas acham que são inferiores, é um tipo de avareza, Porque a sociedade precisa de todos os tipos de tarefas. E é com educação, esclarecimentos, treinamentos, que pode formar, e as pessoas buscar as suas aptidões naturais, E nós devemos orientar também nossos filhos a buscar essas aptidões, E aqui nós finalizamos nossas questões e aprendemos com essas questões
que nada se realiza aos saltos. Devemos nos preparar e aceitar que, como está aqui, nessas questões, na resposta da espiritualidade, que o mais rico é aquele que tem menos necessidades. Vamos refletir nisso. Vamos encerrar a leitura de hoje com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas e ofensas e não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos que estiveram comigo nesses estudos. Nós do canal do Centro Espírita Eurípides e Barçanufo desejamos a todos um excelente final de semana com as graças e as bênçãos do nosso Pai Celeste e de Jesus. Até a próxima leitura do Livro dos Espíritos aqui neste canal. Gratidão.